Uma boa tarde a todos. Quero dizer da minha alegria de estar aqui no 11º Fórum Jurídico de Lisboa, um sucesso retumbante, como estamos acompanhando não só pelo público, como também pelos temas que estão sendo debatidos, assim também a qualidade dos expositores, tem superado todas as expectativas, a ressonância que esse fórum está tendo, realmente, acho que de todos que eu venho acompanhando desde o início, seguramente ele coloca um sarrafo muito elevado para que nós possamos, nos futuros, tentarmos superar essa qualificação, mas é nosso papel. Eu deixar para falar algumas palavrinhas sobre o tema no final, para não privá-los de acompanhar os verdadeiros expoentes nessa questão de inclusão digital, digitalização, relações entre a administração e os cidadãos, com essa pleiade de expositores que temos hoje aqui. Eu quero agradecer de início o convite e a organização desse encontro, tanto ao ministro Gilmar Mendes quanto ao professor Blanco, agradecer à Universidade também de Lisboa, aqui com a professora Alessandra, e registrar o trabalho incansável que Sidney Gonzalez e toda a sua equipe realizaram para que esse fórum se tornasse realidade. Registro aqui também, para nossa satisfação, a presença do Procurador da República, o Dr. Alcides Martins, trabalhamos juntos no Conselho Nacional de Justiça. Também o ministro Anastasia nos dá a honra de participar desse debate. Portanto, eu vou, então, combinamos aqui a mesma sequência dos expositores que já consta do programa, e eu tenho a honra de passar primeiro a palavra ao ministro Mauro Campbell. Ele é um grande juiz do Superior Tribunal de Justiça, tem a experiência, trouxe a experiência na bagagem, tanto do Executivo como do Ministério Público, ao qual ele serviu durante muitos anos, tem uma liderança muito marcante no Tribunal da Cidadania e se destaca muito pelos seus precedentes que têm alcance muito amplo e que são hoje reconhecidamente precedentes de ponta, de vanguarda, elevando o tribunal ao qual integramos juntos e ingressamos juntos há 15 anos atrás. Portanto, é com muita satisfação que eu passo a palavra ao ministro Mauro Luiz Campbell Marques. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação renovada, ministro Salomão, meu querido amigo, ele sim é um líder do STJ e exemplar magistrado, estar aqui de novo no Fórum de Lisboa, nessa 11ª edição, e quero saudar então a mesa, professora Aline de Miranda, a professora Alexandra Leitão, o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, que eu combinei com o ministro Salomão aqui que a palestra iria num crescendo, então por isso começar por mim. Saudar os organizadores deste brilhantíssimo evento, professor Gilmar Ferreira Mendes, ministro decano da Suprema Corte do Brasil, o professor Carlos Blanco de Moraes, e também esse baluarte da organização deste evento, nosso querido Sidney Gonzalez, da FGV. Saudar outro querido amigo, eminente subprocurador-geral da República, Alcides Martins, creio eu que o decano do MPF hoje. O Sua Excelência, o eminente conselheiro Otávio Rodrigues, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ministro Salomão, muito particularmente saudar dois amazonenses que estão aqui presentes, que são conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Lins
e conselheiro Josué Neto. E saudar outro queridíssimo amigo e meu professor de sempre, Antônio Anastasia. Prazer imenso, ministro, tê-lo aqui. E depois eu aguardo as correções da minha fala nas críticas de Vossa Excelência. Também saúdo Sua Excelência, o eminente embaixador do Brasil nesta terra, professor Carreiro. Prazer imenso tê-lo aqui, querido amigo também. Ministro Salomão, aqui o tema deste painel, políticas públicas de inclusão digital e digitalização das relações entre a administração e os cidadãos. Como todos sabem, eu vim da Amazônia brasileira e tomo a liberdade de representá-la, a ousadia de representá-la no Superior Tribunal de Justiça. E não poderia deixar, quando nós falamos em políticas públicas, indubitavelmente, nós temos que começar a pensar numa pleiade de cidadãos brasileiros que compõem um núcleo de excluídos digitais. E escolhi, portanto, o debate quanto aos aspectos de inclusão digital como ferramenta de inclusão social, eminentemente social. Para tanto, trouxe ao debate alguns pontos da agenda governamental responsável pela expansão da política pública em si, considerando minha área de atuação, obviamente. Para finalizar minha exposição, optei por referenciar as grandes questões em torno da governança digital e da utilização de ferramentas de inteligência artificial no ambiente judicial. Não é novidade para ninguém, portanto, que o desenvolvimento da informática e a acelerada expansão da internet trouxeram, sim, novas formas de interação social e econômica, além de propiciar acesso a volumes significativos de informação custodiados em arquivos virtuais. Não obstante os ganhos advindos desse processo, o processo provocou, sem dúvida alguma, o surgimento de uma nova classe social de excluídos, a digital. Há milhares de pessoas no mundo que nunca utilizaram a internet ou mesmo o computador e assim permanecem afastados de novas oportunidades de trabalho e, consequentemente, de novas formas de exercer a cidadania. Na era pós-moderna, primeiramente desde a Revolução Industrial para cá, com o advento da internet, a tecnologia vem sendo desenvolvida com o intuito principal de reduzir o esforço físico humano despendido na realização de trabalho, priorizando a intelectualização das atividades. Na era do conhecimento, democratizar as probabilidades de inserção social por meio de crescimento profissional baseado na informação. Na prática, em tempos de tecnologia da informação, cabe ao Estado, como desdobramento do exercício da cidadania, oferecer subsídios para que os indivíduos tenham acesso a ferramentas digitais. Tal afirmação pode, inclusive, ser reforçada pelo fato de que tanto empresas quanto governos estão todos migrando suas informações nos meios de comunicação e serviços para o meio eletrônico digital. Cidadão que não tem acesso ou desconheça as novas tecnologias, indubitavelmente tem seus direitos limitados. Na área governamental brasileira, por exemplo, o desenvolvimento do e-government fez com que uma considerável gama de serviços oferecidos pelo governo só fosse acessada na modalidade eletrônica. Para explicar esse fenômeno da inclusão digital e sua inter-relação com o exercício da cidadania, a professora Margarida Maria Krohn-Kunsch, titular da Escola de Comunicação da USP, aponta as duas divisões, a planetária e a corporativa. A cidadania planetária estaria relacionada à redução das desigualdades oriundas dos fenômenos de globalização e da revolução tecnológica da informação, ou seja, seriam esforços para derrubar a muralha digital e os efeitos da globalização. Já a cidadania corporativa corresponderia aos trabalhos desenvolvidos pela iniciativa privada e a pública em benefício da sociedade. Em países como o nosso, o Brasil, no que concerne o papel do Estado, tanto uma
quanto outra forma de exercício, conferem à administração pública, ao Estado, portanto, a função, ora de regular, ora agente de operacionalizar. Dito de outra forma, como a grande maioria dos cidadãos não tem acesso à internet, é dever do Estado conduzir políticas e ações de inclusão digital que tenham como ponto de partida para a inclusão digital o acesso à informação dos meios digitais e o ponto de chegada a assimilação da informação e sua reelaboração em forma de conhecimento. Estudo do Tribunal de Contas da União, temos aqui um ministro de sempre e um ministro titular da Corte de Contas brasileira, foi pioneiro nessa área. O levantamento, que teve como objeto de pesquisa o funcionamento das estruturas do governo federal responsável pela política em si, buscou compreender os programas do governo federal relacionados à inclusão digital. 4 eixos da política de inclusão foram detectados. O primeiro, com foco na implantação de estrutura de banda larga nas diversas regiões do país, disponibilizando acesso à internet em alta velocidade e de qualidade a um preço acessível, sendo representado principalmente pelo Programa Nacional da Banda Larga. O segundo, em que se concentra a maioria das ações de inclusão do governo, tem como centro de atuação a disponibilização de acesso público e gratuito à internet pela implantação dos chamados telecentros. O terceiro eixo caracteriza-se pela implantação de redes metropolitanas de alta velocidade em prefeituras, fornecimento de aplicativos do governo eletrônico e disponibilização de pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos. E o quarto e último eixo do estudo, relacionado ao apoio à atividade e projetos de formação e capacitação que visem a promoção do uso das tecnologias de informação e comunicação. São exemplos de ações desse tipo o programa Projeto Computadores para a Inclusão, que, por meio de convênios com instituições que executam ações de formação e recondicionamento de computadores, promove a formação de jovens de baixa e baixíssima renda com a oferta de oficinas. A conclusão desse trabalho do TCU trouxe-nos um importante dado. Apesar da divisão da política em eixos didáticos, não é possível identificar uma política pública única, integrada, sendo que diversos programas de inclusão identificados coexistem de forma independente e desarticulada, o que por si só impacta sobremaneira na universalização dos serviços. Outro ponto mais alarmante, a maioria dos programas de inclusão estão dotados de considerável fragilidade estrutural, relacionadas estas às metas, aos prazos estabelecidos, aos indicadores utilizados e à definição dos responsáveis. Esses resultados são explicados por diversos fatores, dentre os quais destaco a ausência de um órgão independente ou de um órgão autônomo dentro do Poder Executivo, com amplos poderes de gestão. Isso porque, desde 2011, com a publicação do Decreto 7462, as questões afetas à política de inclusão digital passaram a ser tratadas dentro de uma secretaria do Ministério das Comunicações, a Secretaria de Inclusão Digital. Portanto, dentro de um órgão superior com baixíssimo grau de autonomia. Desde então, com a referida secretaria assumindo a incumbência antes a cargo do comitê gestor do programa, a política em si encontrou obstáculos até agora insuperáveis. Falando mais um pouco sobre tais obstáculos, não há como nos afastarmos da questão orçamentária. Apenas um registro que no período de 2008 a 2014, as políticas de inclusão digital foram custeadas por meio de renúncias tributárias e somaram algo em torno de 15 bilhões e recursos orçamentários na casa de 4,6 bilhões, dos quais foram empenhados cerca de 3,1 bilhões, perfazendo uma média anual de 444 milhões de valores empenhados. De acordo com o estudo do TCU, ainda, dentre os entraves à melhoria da política
pública de inclusão digital, surpreendentemente, não está o orçamento público em si, mas sim a infraestrutura deficitária na universalização do acesso e na operacionalização da gestão dessa política pública. Em relação à infraestrutura, a precariedade em algumas regiões do Brasil da infraestrutura de telecomunicações, a baixa capilaridade da rede de dados, a qualidade de conexão instalada, a infraestrutura física dos locais que receberão a estrutura de rede, são apontados como entraves à universalização. Um parêntese aqui, recentemente, ainda no mês de março, estivemos, Sua Excelência o Ministro Salomão e eu, ele na qualidade de Corregedor Nacional de Justiça, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, e nós com 2 aparelhos, cada um com operadoras distintas, não conseguimos nos comunicar com o resto do Brasil naturalmente, como todas as senhoras e senhores têm acesso. Não obstante isso, naquela cidade em que a população majoritariamente, a maior população indígena que tem no município, em São Gabriel da Cachoeira, o ministro Salomão viu índios com celulares na mão a tentar se comunicar com o mundo. Relativamente, portanto, a esse acesso, foi destacado o elevado preço dos planos de disponibilização de conexão. Segundo apontado, 37% das famílias brasileiras que não têm acesso à internet, apesar de possuírem computador em casa. Por fim, em relação à gestão da política pública, o estudo também evidenciou a dificuldade de coordenação e articulação, tanto entre os diversos órgãos do governo federal, que de alguma forma atuam na política pública de inclusão digital, como entre o governo central e os órgãos estaduais. Outros estudos demonstram que um dos grandes desafios dessa agenda governamental brasileira está na promoção de uma política pública de acesso à internet em pequenos municípios, que, não obstante terem menos de 20 mil habitantes vivendo nas cidades, têm uma considerável população no campo. A Agência Brasileira de Telecomunicações, a Anatel, e a Embaixada Britânica no Brasil também realizaram um interessante e pioneiro estudo sobre esse fenômeno. Trata-se da publicação denominada Fronteiras de Inclusão Digital, Dinâmicas Sociais e Políticas Públicas de Acesso à Internet em Pequenos Municípios Brasileiros, em que os autores desse trabalho fizeram um diagnóstico do acesso à internet em 485 municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. Constatou-se que, apesar da expansão recente da fibra ótica nesses municípios e a substituição de alguns tipos de conexão pelo rádio por fibra ótica, o que foi considerado fundamental para ampliar o uso das tecnologias de informação e comunicação, ainda há barreiras importantes à conectividade em áreas rurais, remotas e de difícil acesso, em função do custo da expansão de fibra ótica, da falta de energia elétrica, da instalação e manutenção das torres em caso de conexão. Isso é um estado constante na Amazônia brasileira. As barreiras impostas pelo custo financeiro para a contratação de planos com maiores velocidades, que afetam especialmente os mais vulneráveis, falta de habilidades digitais, sobretudo de alguns grupos nas áreas rurais e idosos, e carência de dispositivos de acesso adequados também foram apontados como barreiras à inclusão digital. No plano internacional, na verdade, corporativo internacional, é interessante extrair os dados da União Internacional de Telecomunicações, que elabora anualmente o relatório Measuring the Information Society Report. O relatório, por sua vez, identifica o desenvolvimento das tecnologias, especificamente no ponto em que analisa a exclusão digital sob a ótica das diferenças entre países em termos de seus níveis de desenvolvimento nessas tecnologias. No último relatório, publicado em 2014 ainda,
A Dinamarca aparece com o maior índice, de 8,86, superando a Coreia do Sul, que é de 8,85. Os demais países que completam a lista dos 10 mais bem posicionados são predominantemente europeus: Suécia, Islândia, Reino Unido, Noruega, Países Baixos, Finlândia e Luxemburgo, com exceção de Hong Kong, que fecha o grupo. Ademais, também foi identificado nesse estudo que os países de melhor índice partilham uma série de características que ajudam a explicar seus elevados índices. Além de serem economias de alta renda, possuem mercados de tecnologia altamente liberalizados e concorrenciais, na vanguarda da inovação, bem como uma população habilitada para fazer uso dessas tecnologias. Ainda nessa classificação, o Brasil está na 65ª posição de um total de 166 países avaliados. Considerando apenas o quesito acesso, o país estaria na 71ª posição. Usabilidade, 60ª posição. E habilidades e características de uso das tecnologias, na 80ª posição. Apesar disso, nosso país se encontra acima da média dos países latino-americanos, bem como da média dos países em desenvolvimento. Sites de inteligência artificial, como o AgentGPT e ChatGPT, usados na construção de ações e sentenças, tecnologia aplicada à gestão de conflitos no âmbito do Poder Judiciário e a tão temida figura do juiz robô, são temas que hoje, no nosso âmbito do Judiciário, ocupam as grandes pautas do Judiciário. E tenho aqui à minha esquerda um professor sobre o tema, que lidera o Centro de Estudos da FGV e com quem a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, recentemente, lançamos um curso, não foi, ministro Salomão? Na área de governança digital, que merece ser replicado não só no âmbito da magistratura nacional, mas para toda a sociedade. Entendo, pois, como irrefutável a urgência de discutirmos balizas éticas para o futuro cada vez mais próximo de nós. Nesse contexto, o constitucionalismo digital surge como uma abordagem para o tempo em que busca a melhor regulação do uso da tecnologia, privilegiando os direitos, as liberdades e os valores reconhecidos pelos direitos fundamentais, preocupa-se em encontrar meios para o melhor controle do uso de algoritmo e o acesso a dados sensíveis. Para enfrentar os desafios e aproveitar os benefícios da sociedade de informação, é essencial promover a alfabetização digital e garantir o acesso equitativo à tecnologia. Isso envolve a capacitação das pessoas para que possam realmente utilizar as redes. Além disso, é necessário promover políticas públicas e regulamentações que protejam a privacidade e a segurança dos usuários, ao mesmo tempo em que incentivam a inovação e o progresso tecnológico. A sociedade de informação continuará a evoluir, exigindo uma abordagem responsável e sempre inclusiva. Como todos sabemos, a governança digital, de que falei há pouco, abrange diversos aspectos, como a governança da internet, a proteção de dados sensíveis e não sensíveis, a segurança cibernética, a ética no uso da tecnologia, a regulação de conteúdo online e a inclusão digital. Não há dúvida de que são vários os desafios pelos quais passa um jurista atualmente nesse ambiente cibernético, ao mesmo tempo em que um magistrado pode ser instado a solucionar controvérsias interligadas à violação de dados sensíveis, moedas digitais, blockchain. Ele é desafiado também a acompanhar o rápido avanço dessas tecnologias e das transformações que elas provocam. Registro para nosso debate alguns dos desafios do atual estágio de direito no que diz respeito à governança digital e políticas públicas de inclusão. O primeiro deles, a ausência de arcabouço legislativo brasileiro suficientemente claro quanto à regulação das questões ligadas à privacidade, à segurança, à responsabilização e propriedade intelectual quanto ao tema novas tecnologias,
Aqui incluo o uso da inteligência artificial, obviamente, nos ambientes corporativos, internet das coisas e realidade virtual. Um outro ponto, com o crescente fluxo de informações pessoais online, a proteção de dados pessoais se torna um desafio significativo, a necessidade de estabelecer legislação e regulamentos que protejam a privacidade dos indivíduos, garantam o consentimento informado e regulamentem a coleta, uso e compartilhamento de dados é uma prioridade. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor, mas sua aplicação ainda é carente e incerta. O aumento das ameaças cibernéticas que exige melhores mecanismos de proteção contra ataques. Sobre esse ponto, destaca um cenário recorrente no período pandêmico. Os constantes ataques de hackers que sofremos no Judiciário Nacional, especialmente nos tribunais superiores. A natureza global da internet levanta desafios relacionados ao limite do exercício da jurisdição e do de um Estado soberano e, consequentemente, da aplicação das leis, bem como os diferentes aspectos da cooperação judicial internacional. A determinação da jurisdição adequada em casos de crimes cibernéticos, disputas contratuais e violações de direitos autorais tem-se complicada diante da globalidade da rede. No estágio em que estamos, apesar de ser um tema afeito aos Estados-nação, ainda não há um consenso global quanto ao ponto. Ao fim e ao cabo, finalizo registrando que o legislador brasileiro consagrou no artigo 7º da Lei 12.965, o Marco Civil da Internet, que o acesso à internet é essencial no exercício da cidadania, impondo, portanto, aos poderes constituídos a missão de empreender esforços significativos na implementação de políticas públicas de inclusão. Rogo, portanto, que Estado e sociedade, sobretudo as empresas, efetuem parcerias público-privadas para que esse estado de coisa seja perenizado neste país e que todos consigam ter acesso às redes. Muito obrigado.